Olá, amigos do Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira e hoje eu tô aqui para falar dessa final da Copa do Brasil, pelo menos o jogo de ida que foi na Arena Itaquera, Corinthians 0, Vasco 0. E eu vou fazer o seguinte, eu vou começar batendo palma, sabe por quê? Sabe por quê? Eu quero dar meus parabéns ao Clube de Regatas Vasco da Gama, campeão da Copa do Brasil 2025. Ah, mas o jogo foi 0-0. Ainda tem muita coisa a se decidir. Até onde eu vi, o jogo tá praticamente decidido. O Corinthians não vai ser campeão. Foi uma atuação patética do Corinthians dentro de casa. O Corinthians que a única coisa que tenta dentro do seu campo, da sua arena neoquímica, é tentar chamar o time, o adversário para o campo dele para poder soltar um contra-ataque. E outra, só faz diferencial na bola parada. O Corinthians em casa não consegue propor jogo. Não consegue. Aí o Vasco vem com esse time do Diniz que se encaixou depois da janela de transferência que o time fez. O time conseguiu se sair muito melhor do que no primeiro semestre, né, do que na primeira janela. Conseguiu 5 contratações, esses 5 são titular, né? Meu amigo, o Vasco jogou melhor, mas não foi pouco, não. Ah, mas o Corinthians teve presença de ataque alguma vez. O Corinthians teve uma ou outra final. Mas o Vasco, toda vida pegava na bola, vinha no Ryan, vinha o Nuno Moreira, Coutinho, o Andrés Gomes. O Andrés Gomes fez um baile, mas na defesa do Corinthians, cara. Um baile. Um monte de finalização. O Vasco finalizou muito mais do que o Corinthians na casa do Corinthians. Bicho, o primeiro tempo foi patético. O Vasco foi muito melhor do que o Corinthians. Avançou a marcação, pressionou lá em cima e viu o Corinthians não conseguir quase sair do campo. Aí teve um gol anulado, né? Um gol anulado com a zaga do Corinthians fazendo linha de impedimento e o Ryan fazendo gol. Mas o VAR viu e o Bandeirinha marcou o impedimento. Aí o Corinthians, numa bola parada, cruza o garro, a bola toca no Yuri Alberto, chega no Memphis. Só que quando ela chega no Memphis, ele já tá impedindo. Então, um gol anulado. O Memphis faz o gol e ficou anulado. Ficou desse jeito. Primeiro tempo, mas o Vasco. O Vasco foi melhor do que o Corinthians. Teve mais volume de jogo, mais presença ofensiva, mais criatividade. O Corinthians pegava na bola, mandava. O Martins, principalmente, mandava a bola lá pro Garro. O Garro tava sozinho. Tinha ninguém quem ajudar ele. O Memphis, o Yuri Alberto. O Yuri Alberto não conseguia fazer nada. Nada no campo. Chutar. Porra. O Memphis ficava dizendo: Ah, tu tá errado nisso, tá errado naquilo. Porra, mas pelo menos ajuda o cara. Ajuda o cara. A marcação também do Vasco estava forte. Tu tem que fazer uma cobertura junto. O Memphis não volta, praticamente não volta pra marcar. Não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Aí, beleza. No segundo tempo a gente pensa, vai chegar a alteração e fazer. Aí dá tudo bem. O Corinthians vai melhorar. Não é isso. O Vasco no começo continua com aquela pressão muito alta, criando, finalizando. Andrés Gomes driblando, sempre chamando pra jogada individual. Ele é um cara bom assim, nisso mesmo. Mas ainda assim não conseguindo fazer gol, não conseguindo finalizar de forma tão efetiva e levar tanto perigo quanto era para levar o Vasco. O Vasco mereceu ganhar, na real. O Vasco mereceu ganhar, mas por não ter conseguido ser muito efetivo lá na frente, acabou um empatezinho com gosto de derrota. Mas eu acho que o Vasco, muito melhor do que o Corinthians, foi muito melhor do que o Corinthians nesse jogo inteiro. Aí o Dorival faz as alterações, ele tira o Martinez para botar o Carrilho e tira o Breno Bidon para botar o Maicon. Acho que foi isso. Teoricamente, o meio-campo melhor. Carrilho e Maicon muito melhor do que o Breno Bidon e muito melhor do que o Martinez lá. O Martinez pegava a bola e já mandava direto para frente. O Carrilho era um cara mais de retenção de bola. Só que eu acho que ele devia ter tirado o Ranielli, que além do Ranielli já estar amarelado, ele não estava rendendo muito. A bola estava passando fácil por ele. Ele pegava, não conseguia construir jogo atrás. Aí fica muito complicado, fica muito complicado. Aí o Diniz viu que o time dele tava cansado e falou assim, cara, vamos fazer assim, vamos poupar. Vamos poupar.
Agora vocês baixam a marcação porque o Corinthians não vai conseguir fazer nada. O Corinthians não vai conseguir criar uma jogada boa. E foi verdade. A bola chegava no Garro, o Garro era o único que conseguia dar um passe imprevisível. Mas chegava no Garro, ele estava totalmente marcado e não tinha ninguém para ajudar ele. Bola parada já não funcionava mais. Mandava muito chuveirinho na área. O Corinthians mais patético que eu já vi na história. Foi o Corinthians agora, né? O Corinthians de 2025, né? Por mais que eu tenha visto aquele Corinthians de 2018, puta merda, aquele Corinthians de 2018 vice-campeão foi terrível. Mas esse aqui, hein? Terrível. Coisa horrorosa, coisa horrorosa. Aí fica nisso. O Corinthians passa o final do jogo todo atacando, 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 tomando contra-ataque. Mas ainda assim, nada que o Vasco conseguisse fazer no contra-ataque desse e nada que o Corinthians conseguisse fazer. O jogo começou a ficar entediante, feio, horroroso, chato, não dá pra descrever. Não dá pra descrever. O Corinthians dentro de casa, com a torcida dando tudo de si, apoiando o time, e eles fazem uma picaretagem dessa. Um jogo feio, um jogo truncado, um jogo que o Corinthians não tem um mínimo de criatividade. E tu acha que no Maracanã vai ser diferente? Só por um milagre, meu parceiro. Só por um milagre. Um time desse, que contra o Cruzeiro, no primeiro jogo, até conseguiu criar, conseguiu fazer um jogo legal, mas depois do gol, fez um jogo feio. Aí, no segundo jogo, o Cruzeiro engoliu o Corinthians. O Corinthians só teve um momento lá que dominou, que foi aquele momento do gol e um pouco depois do gol. Mas pronto, pronto. Aí vem esse jogo contra o Vasco, e o Vasco domina do início ao fim, controla o jogo do jeito que quer. Aí você olha pra cá e. Não, é que tem muita possibilidade, sei o que. Tem. Futebol é impossível, imprevisível. É claro, futebol é imprevisível. Mas tem horas que tá tudo tão evidente, que não tem o que falar, parceirinho. Eu acho que o Vasco vai ser campeão sim. Campeão da Copa do Brasil. Vai jogar no Maracanã, com a torcida toda a seu favor, num campo que ele tá mais acostumado que o Corinthians perdeu decisão, né? 2022 pro Flamengo no Maracanã, nos penais. É, parceirinho. Dá não, dá não. Eu vou ficando por aqui. Foi isso que eu queria falar da final. O Corinthians que vai perder um dos primeiros Vasco Corinthians. Vai perder vai fazer uma coisa rara, que é perder um clássico Vasco Corinthians no mata-mata, né? Ou numa disputa entre os dois. Ganhou em Copa do Brasil 95, se eu não me engano. Ganhou no Mundial de 2000. Copa Libertadores 2012 e Campeonato Brasileiro 2011, o Corinthians ganhou. Mas dessa vez acho que vai ser Vasco mesmo. Porque a atuação do Corinthians foi de chorar, cara. Os meus olhos sangraram, sangraram feio. Só de lembrar o que foi esse jogo, eu já quero ficar por aqui. Então, muito obrigado. Falou, fui.